Amém. Pegue sua Bíblia, abra em Efésios capítulo 6, verso 10. Nós tínhamos o costume de ler a palavra em pé, eu lembrei isso agora. Vamos fazer isso hoje, pode ser? Fazer diferente? Vamos ler o primeiro texto em pé, depois a gente senta. Eu entrego, Senhor, essa palavra que vai ser ministrada. Santifica a minha vida totalmente agora, para que eu possa estar apto, Senhor, em santidade plena, Senhor, como um vaso nas Tuas mãos, para poder trazer Tua palavra, Senhor, e que ela por si só possa ter todo o poder, porque o poder não está no pregador, no ministro de louvor, mas está na Tua palavra e na adoração que sobe para Deus, em nome de Jesus. Amém. Efésios 6:10, amém. Todos acharam? Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 6 e no versículo 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida com a couraça da justiça. 15, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, como nós fizemos agora. 19, por mim, e para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Olha só, ele estava escrevendo isso amarrado nas cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Agora você pode sentar. Eu já entreguei a palavra ao Senhor, e creio que Ele fará aquilo que Ele planejou para esse dia. Amém? Essa palavra Deus me deu segundo final de semana de janeiro, e eu escrevi ela e deixei arquivado ali no meu Google de pregações, e eu sinto muito forte que é para o dia de hoje. Quando a gente vem para a igreja, para a casa de Deus, num culto específico, né? Primeiro que se a gente vem sempre, a gente nunca vai perder a bênção daquele dia. Mas eu entendo que às vezes Deus conduz algumas pessoas que vêm visitar, ou pessoas que fazia tempo que não vinha num culto específico, onde Deus fala algo forte, que dá um novo direcionamento para a nossa vida. E eu queria que você se atentasse. Se pudesse só desligar essa luz um pouquinho para mim, amor. Que você se atentasse para essa imagem. Alguém aqui já foi para Israel? Tu já foi? Não acredito, sério mesmo? Que bênção. Só tem uma pessoa aqui no nosso meio, o professor Jonatas, pastor Jonatas também, que está caminhando com a gente aí. Esse ano Deus vai usar muito esse vaso também aqui junto com a gente nessa obra. Mas ele foi o único que teve o privilégio de ver isso de frente. Tu viu essa cena lá? Tu viu esse muro das lamentações assim ao vivo? Tu chegou a colocar ali uma oração? Colocou? Olha só que tremendo, que tremendo. Esse é o muro das lamentações, onde o povo judeu até hoje clama pelo Messias, né? E é onde todos os visitantes cristãos de todo o mundo têm a oportunidade de chegar próximo a essa parede, esse paredão de pedras que é do período bíblico, do período de Jesus mesmo.
e tenho o privilégio de, no meio dessas brechas, colocar ali o quê? Orações. Conecte você mesmo com isso agora. Se conecte com essa verdade, com essa essência. No meio das brechas é onde a gente coloca o quê? As orações. Tem algo sobrenatural quando você se depara na frente dessa parede? Tem algo espiritual que acontece, professor? Você sente algo diferente? Pode falar bem alto que tua voz é forte. Então você sentiu a presença de Deus naquele local, por sentir que era um lugar de oração. Então o título dessa mensagem de hoje é As Brechas. E essa imagem, ela por si só, ela vai falar muito ao nosso coração. Como o professor Jonatas acabou de falar, quando ele se deparou na frente desse paredão de pedras, onde foi revelado o Messias, onde todas essas pessoas dos 4 cantos do mundo colocam ali papeizinhos. Eu garanto que alguns colocam nomes apenas de pessoas, alguns colocam famílias, alguns colocam detalhes, né, de pedidos de oração, mas eu creio que em todas essas possíveis brechas que há entre essas pedras, existe uma oração de um santo do Senhor. Pode acender as luzes. Eu gostaria que você começasse a pensar sobre isso. Por mais que sejam brechas, as brechas do título, o Senhor me deu um subtítulo que diz o seguinte: precisamos fechar as brechas que estão à vista do inimigo. Que brechas são estas, pastor Tiago? Brechas que por algum motivo eu tenho deixado escapar na minha vida cristã, coisas que eu tenho deixado a desejar, coisas que eu tenho passado despercebido na minha caminhada cristã, que tem feito com que o inimigo aviste as brechas na minha vida, à vista do inimigo. Deus tem ministrado muito forte comigo nesse sentido, irmãos. E eu quero começar com o texto de Êxodo, primeiramente, para a gente começar essa meditação, que o Espírito Santo me ajude a entregar essa palavra conforme a sua vontade. Êxodo no capítulo 17. Quando eu pensava na minha família, nos meus filhos, na minha esposa, onde eu sou sacerdote, eu comecei a meditar nisso. Coisas no meu dia a dia começaram a acontecer, eu mesmo, situações até no período das férias que aconteceram, que gerou uma reflexão na minha vida. Como sacerdote, você que está aqui, que é pai de família, que tem uma família, você tem uma esposa, filhos, pelos quais o Senhor colocou na sua mão o sacerdócio do teu lar. Eu comecei a pensar, Senhor, que brechas eu como sacerdote preciso fechar, porque a minha família é meu primeiro ministério. A minha casa está muito à frente da obra igreja, porque a igreja é feita de famílias, e as famílias, se elas estão em comunhão, se as famílias estão vivendo esse relacionamento com Deus, vai ser só uma consequência vivermos aqui na igreja, amém? Mas o Senhor falou muito forte comigo sobre essas brechas que às vezes precisam ser fechadas por nós, os sacerdotes da casa. E eu tive uma visão nas férias muito forte, onde os meus filhos estavam atrás de mim e a minha esposa e eu estávamos de mãos dadas na frente. E eu percebi que eu estava sendo avistado pelo inimigo naquele momento. De alguma forma eu senti que o inimigo estava avistando. E eu e minha esposa de braços dados, os meus filhos tentavam espiar por trás de nós, para frente.
E eu percebia que o inimigo, ele percebe muito bem um casamento, ele percebe muito bem uma família estar fechada, um marido e uma mulher caminhando realmente conforme a palavra do Senhor quer, para que aqueles que estão atrás deles, que são os nossos filhos, sejam completamente protegidos pelas ações demoníacas, porque uma família precisa estar aliançada com o Senhor, para que essas brechas sejam totalmente fechadas. Talvez você, mulher, Deus colocou você como referência na tua casa, e o Senhor quer trazer nessa noite uma consciência por parte de nós aqui, que brechas eu tenho deixado o inimigo avistar, que brechas eu tenho deixado, permitido que o inimigo esteja tendo acesso a olhar por trás delas. Diferente dessa montanha, dessa parede grande com espaços tampados com orações, que é a rema de Deus para essa noite, que a principal brecha que nós precisamos fechar como homens e mulheres de Deus é a primícia da oração, é ter a oração como a nossa realmente primícia do dia. A oração é como se fosse mais importante que comer, mais importante que tomar banho, mais importante que qualquer subsistência da nossa carne. A oração se tornou uma urgência. Quanto mais nós taparmos as brechas com oração, mais estaremos selados dos ataques do inimigo, amém? E agora eu peço que o Nando coloque só como reflexão aquela casa. Por favor, mais uma vez ali. Nós vamos trocar o cabo, logo vai vir um novo, daí fica meio estranho assim, né? Mas essa casa aqui, se é uma coisa que ela tem bastante, são brechas, né? A foto você não consegue ver bem, mas naquelas casas antigas de madeira, onde o cupim tomou conta, onde por algum motivo a própria água, né, a umidade ali foi apodrecendo as tábuas, se é uma coisa que acontece com essas casas, é que você consegue olhar para dentro delas. Tem tanto buraquinho nelas, ocasionados pela podridão na madeira, ou mesmo pelo cupim, que é muito fácil de avistar o que tem dentro. E essa casa muitas vezes é o reflexo das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida espiritual, do nosso templo, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Como fechar todas as brechas para que o inimigo não tenha acesso a olhar lá dentro? Nós não somos como uma casa que é firmada em cima de uma rocha, não somos? Pois é, uma casa que é firmada em cima de uma rocha, dificilmente ela vai ter esse tipo de brechas. Primeiro, porque ela já tem uma estrutura melhor. Segundo, porque ela com certeza vai ser construída com material forte, resistente. Jamais vai ser uma casa assim frágil, que como diz a lenda dos 3 porquinhos, a casa de palha foi fácil, a casa de madeira foi fácil também, mas a casa de tijolos não foi fácil para o lobo derrubar. E a gente escuta isso desde criança. Mas eu quero que essa imagem possa te trazer uma reflexão. Nós somos a casa, nós somos o templo do Espírito Santo, nosso corpo é a casa de Deus. Será que a nossa casa não está parecida com essa? Cheia de brechas, onde o inimigo consegue avistar tudo que está lá dentro, ele consegue atacar certeiro. Eu vi os meus filhos atrás de mim, eles tentavam enxergar aquilo que estava à frente. Isso me trouxe um temor muito grande. Eu preciso levar os meus filhos até Jesus. Eu preciso levar os meus filhos salvos comigo, eles são a minha primícia. Antes da igreja, a minha família, eu preciso levar até o Senhor. Amém? Você está pensando na sua vida, na sua casa, na sua família? Que brechas são essas que há uma necessidade urgente de fecharmos? Pode acender a luz, pode colocar a imagem anterior. No dia de hoje, antes de vir para cá, o Senhor falou comigo que eu preciso colocar essa palavra totalmente em prática, para que algo sobrenatural possa acontecer através da minha vida. E eu sinto de Deus que muitos aqui hoje vão tomar atitudes
diante de Deus, para que todas as brechas que estão à vista do inimigo vão ser fechadas em nome de Jesus. Amém? Então lá em Êxodo 17, 11 e 12. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, olha só, e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos em um lado e o outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Eles venceram aquela guerra. Eu imagino a cena. Foi colocada uma pedra no seu braço direito, no seu braço esquerdo, para que sustentasse o seu braço. Mas ainda Arão e Hur levantaram as suas mãos de um lado e de outro, para que as mãos ficassem levantadas. Isso simboliza a intercessão. Isso significa a importância da intercessão e da oração na vida da gente como primícia para que as brechas sejam fechadas. Sim ou não, irmãos? Irmãos, essa palavra está vindo como uma espada primeiramente para mim. Nós não podemos deixar que o dia a dia, que esse ano louco, que as nossas muitas atividades nos tirem a primícia daquilo que é mais importante para a nossa casa, que é a oração. A oração é muito mais importante que você ler um livro, é muito mais importante até que você ler a palavra, que na verdade as duas têm que andar juntas. Mas um cristão que só lê, mas não ora, ele não tem poder. Ele não tem poder para o inimigo não entrar na vida dele, não ceifar a família dele. A oração é muito importante. Chacoalha quem está perto de você e assim com amor, a oração é importante para a tua casa, para a minha casa, para a sua casa. Faça como Daniel, em nome de Jesus, eu quero assentar isso no meu coração. Comece o dia com oração, comece seu almoço com oração e finalize o dia com oração. Orai sem cessar, Paulo fala. Por que muitas vezes as nossas casas estão sendo ceifadas? Por que o inimigo às vezes entra com doenças? Nem sempre, irmãos. Eu não quero tornar isso uma teologia nessa noite, mas nem sempre é por causa que nós não oramos, mas muitas vezes nós estamos errando no mais importante. A principal brecha que precisamos fechar, começando por mim, é muita oração, para que o inimigo não tenha acesso à nossa casa. Amém? Não faça propósitos absurdos que você não possa cumprir. Não faça metas absurdas. Faça uma meta pequena para cumprir ela. Fidelize ela durante 15, 20 dias, que é o que os psicólogos estudam. Se você quer tornar algo um hábito, faça isso 15 ou 20 dias, que você vai tornar isso um hábito na tua vida. Ore 10 minutos de manhã, ore 10 minutos de meio-dia, ore 10 minutos no fim do dia, vai ser 30 minutos. Depois aumente isso e vai tornando essa brecha algo que o inimigo não vai ter acesso mais à tua casa, porque com oração a nossa casa não é chacoalhada. Se ela é chacoalhada, ela pode até chacoalhar, mas ela fica de pé em nome de Jesus. A oração é a base de uma casa, para que o inimigo não veja as brechas por dentro. Essa visão não sai da minha cabeça. Essa cena de que eu estava na frente, mas eu não estava sozinha, minha esposa estava do meu lado de mãos dadas, e as crianças estavam atrás, e eu senti o olhar do inimigo para minha casa, e naquele momento eu estava protegendo os meus filhos com a minha esposa, aliançado com ela naquele momento. Você acha que o inimigo não investe na minha vida, na vida da minha esposa, na vida do pastor e da pastora, para que a gente tenha problemas? Você acha que não? Claro que sim. E muitas vezes, algumas obras da carne querem voltar. Estou 15 anos casado, essa semana eu passei uma situação onde uma das obras da carne que eu já tinha vencido quis voltar. Tu já entendeu, né? A obra da carne do ciúme. E ali eu fui cirandado que nem Pedro ali, os meus pensamentos ficaram confusos, e eu falei para trás de mim, Satanás, essa eu já venci em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, essa tu não vai me pegar. Eu já pedi para o Senhor limpar meu pensamento e trazer paz ao meu coração. Mas muitas vezes durante esses 15 anos de casamento, eu confesso diante dos irmãos, eu tinha dificuldade de perdoar algumas coisinhas que aconteciam na minha vida. E a gente sabe que num casamento, se você deixar o sol se pôr e você deixar por outro dia, ou vai passando o tempo, aquilo vai se tornando uma bola de neve. Você precisa todos os dias dormir de bem com a tua esposa, porque você não sabe se Jesus não vai vir naquele dia. Porque se Jesus vier, a gente fica. E a nossa casa está com as brechas abertas. Quer ver uma brecha bem assim, que o inimigo ama? É casal brigado. Essa o inimigo adora, porque ele tem acesso total a entrar nessa casa, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo casamentos restaurados, eu profetizo famílias que orem juntas em nome de Jesus, para que essa primeira brecha seja fechada, amém? Amém? Que mais brechas podem haver? Vai lá para Atos. É uma palavra muito prática, irmãos. Está entendendo? Amém? Existem outras brechas que a gente poderia falar aqui, são tantas. Pode ser um pecado, podem ser vícios aparentemente inofensivos, brigas no casamento, falta de intimidade no casamento, dívidas. A dívida, essa questão financeira é o que mais pega como uma brecha para o inimigo atuar. Falta de consagração, falta de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Não existe área mais atacada pelo diabo do que a área financeira quando nós somos fiéis. A palavra de Deus diz que se nós somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, nós podemos colocar o Senhor à prova, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Agora, se a gente não dizima e não oferta, irmãos, como a gente vai querer que as nossas finanças sejam uma bênção? Me perdão falar isso com tanta clareza para você, mas eu aprendi com 12 anos, eu não quero mergulhar na carne, mas com 12 anos eu aprendi com os meus pais isso, com o pastor e a pastora. E eu lembro que meu primeiro salário foi R$15, eu nunca vou esquecer isso, e meu primeiro dízimo foi R$1,50, irmãos. O que eu fiz com R$13,50, meu Deus? Com 12 anos atrás, eu acho que eu só comi umas paçoca, que eu sempre gostei, né? Fica a dica aí. Comi umas paçoca, um pastel, uma coca e acabou o salário. Mas o R$1,50 foi do Senhor. E desde então, irmãos, eu nunca mais deixei de dizimar, até hoje. O inimigo não tem acesso. Agora Deus pode permitir, como permitiu para Jó, Deus pode permitir algum vento difícil na área financeira? Pode sim, claro que pode. Ele é Deus, e nós temos que dizer sim, Senhor, se o Senhor nos permitir viver por dificuldades e situações difíceis. Mas irmãos, tenha certeza, se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, o inimigo não toca nas suas finanças. Amém? Irmãos, as brechas a gente não pode brincar com o inimigo. Elas vêm muitas vezes para arrombar a nossa vida. Tem tantas brechas, eu não quero aqui ficar citando, eu quero que o Espírito Santo agora feche os seus olhos, que o Espírito Santo fale contigo agora. Qual é a brecha que eu não mencionei aqui, que o Espírito Santo está te mostrando agora, com delicadeza, com mansidão, porque Ele é doce. Eu não quero ficar aqui acusando ou apontando brechas que eu e você podemos ter. O Espírito Santo é especialista para te mostrar com muito amor agora quais são essas arestas, essas brechas que estão deixando o inimigo avistar lá dentro da tua casa, lá dentro do teu interior. O inimigo está tendo acesso por causa dessa brecha específica que o Espírito Santo está te mostrando agora. Ele está te mostrando agora em nome de Jesus. É hoje o dia que você diz: Senhor, eu vou fechar essa brecha.
Se você tiver coragem, você vai sair desse culto hoje aplicando essa palavra e dizendo: Deus, eu quero fechar essa brecha que o Senhor está me mostrando agora. Amém? Atos 13, versículo 2 e 3. Nós começamos essa mensagem com o texto de Efésios capítulo 6, nós entendemos que existe uma armadura, existe uma vestimenta de um soldado de Deus. Eu fui soldado já em 2005, eu lembro bem que eu usei colete, eu usei armas, uma arma aqui, mais o fuzil, mais o morteiro. Nós tínhamos ali o cantil, nós tínhamos o colete, nós tínhamos o capacete, nós estávamos nos preparando para o combate que não houve naquele ano, graças a Deus. Mas eu estava sendo treinado para ser um soldado do exército brasileiro. Eu estava com todo esse armamento, com toda essa vestimenta preparada para o combate. E nós cristãos muitas vezes não estamos com nenhuma daquelas. Queremos que o Senhor nos abençoe, queremos viver uma vida mansa e tranquila. Mas nós não estamos com o capacete, não estamos com o escudo, não estamos com a couraça, não estamos com a espada, não estamos com as sandálias do Evangelho. Se nós queremos viver uma vida sobrenatural com o Senhor, nós precisamos tomar e se apropriar de toda essa vestimenta do soldado de Cristo. Amém? É isso que o Senhor quer para nós nesse ano. Ou você quer viver um ano normal, um ano igual ao ano anterior, fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos erros? Eu não aceito isso para a minha vida. Eu quero ir adiante, meus irmãos. E as brechas precisam ser fechadas. É a primeira arma, repita comigo, a primeira arma para eu fechar brechas é oração. Amém? Repita, é oração. Repita a última vez, é oração. Agora lá em Atos 13, 2 e 3 diz assim, ó: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. A segunda arma que o Senhor falou comigo nessas férias, que eu vou fazer muito esse ano, eu vou retomar. Eu era um homem que fazia 21, 40 de dias de oração, de jejum. Ninguém vai ficar sabendo, talvez nem a Michelle vai ficar sabendo. Mas a segunda arma mais poderosa, se você quer ir adiante, é o jejum. Mas é o jejum mesmo, irmãos. Não é aquele jejum Nutella que a gente ouve hoje. Eu estou jejuando o WhatsApp, estou jejuando Instagram. Pô, irmão, daí é muito fácil. Eu também já jejuei esses. É jejuar comida mesmo, irmãos. É ficar primeiro 12, depois 24, depois 2 dias, depois 3 dias em oração e consagração. Se nós quiser ver algo sobrenatural acontecer na nossa vida, nós precisamos se apropriar de toda essa vestimenta do soldado de Deus e usar as armas que Ele está nos dando nessa noite para fechar todas as brechas. E a primeira delas é a... Irmãos, por favor, me ajude. É a... E a segunda? Aqui a gente entende que eles estavam em jejum, irmãos. 2 vezes fala ali, ó. E servindo eles ao Senhor e jejuando. No 3 diz, então, jejuando e orando. Ah, pastor Tiago, tu nem sabe, eu tenho tantos sonhos, eu quero ser um grande pregador, um grande missionário, eu quero ser um grande músico na igreja, um levita do Senhor. Então comece a orar e jejuar, porque daí Deus te pega e te separa para o ministério. Não é de graça, irmãos. Não é de graça viver uma vida plena em Deus. Isso vai muito além da religiosidade e da prática de vir toda quinta e domingo à igreja. É muito além disso. Deus quer que a gente vá além, irmãos. Além daquilo que a gente já fazia, em nome de Jesus. Agora eu quero que você vá lá para Neemias comigo. Meu Jesus, que rápido que passou.
Neemias capítulo 4. Eu admiro muito, depois eu vou falar isso, o Espírito Santo me brecou aqui. Amém. Neemias capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Amém? A terceira arma que Deus está nos dando nessa noite para vencer e tapar essas brechas é essa. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros, tá vendo aqui, ó, eles estavam fechando as brechas de Jerusalém, aquele muro que o Jonathan viu lá, e eu vou ver em nome de Jesus, que já as suas roturas se começavam a fechar. Olha aqui o trabalho que eles estavam fazendo. Iraram-se de sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. Aleluia! A terceira arma que o Senhor quer nos dar nessa noite, para você meditar a semana inteira, e se já tiverem grupos, meditem sobre isso também, é a arma da atitude, irmãos. A gente não pode se acovardar quando o inimigo vem com um efeito especial, dizendo assim, ó, eu até estou vendo assim o movimento do irmão Adir para fechar essas brechas aí, mas sabe de uma coisa? Nós vamos incomodar ele, vamos incomodar ele, e se unem os incomodadores, e começa a vir uma retaliação. Eu ia falar outra coisa que o Espírito Santo só breca a gente, né? Glória a Deus, Espírito Santo, é isso mesmo. Começa a vir aquela palavra negativa, começa a vir aquela resistência, mas a gente diz não à resistência, a gente vai adiante com atitude. Não, eu não vou aceitar, eu estou aqui reparando os muros, e se for necessário eu vou colocar guarda aqui para proteger a minha obra que eu já fiz, em oração, em jejum e armados para o combate. Então a terceira atitude de alguém que quer fechar brecha é ter uma atitude, ter uma ação. Amém? Agora o versículo 16 diz o quê? E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha o quê? Lanças e escudos, ou arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. A quarta arma que a gente vai usar para fechar brechas é literalmente ir à guerra. Irmãos, quando Gideão estava com... A missionária Patrícia pregou uma palavra tremenda aqui na quinta-feira, foi uma aula, né, linda para Jesus, e aquilo me chamou muita atenção, porque Gideão, ele tinha 32 mil homens, 1000 soldados que iriam lutar com 180 e poucos mil ali, naquele momento. Talvez eu esteja errando ali os números, mas irmãos, 300 homens foram aqueles que beberam a água olhando para trás, não foram mergulhar ali e beber a água de qualquer jeito, eles estavam atentos porque eles eram os soldados preparados. O Senhor está chamando pessoas que queiram viver uma vida diferente e que queiram ir à guerra contra Satanás. Fechar brecha, orar, jejuar, ter atitude e ir à guerra. Porque se nós olharmos ao nosso redor, vemos um campo missionário à nossa vista, vimos dezenas e dezenas de casas se abrindo. Eu já fui visitar casas esse ano, casas sedentas por uma obra, sedentas por algo de Deus. Eu estou agora no abrigo, dezenas de homens ali afundados, querendo Jesus. Existe uma obra a ser feita, e o inimigo está olhando para nós, e está vendo brechas, ou seja, nós estamos fracos para fazer essa obra.
É tempo de fechar as brechas e ir adiante, irmãos. Porque Deus quer nos usar nesses dias. Mas Ele precisa, começando por mim que vos fala, que as brechas sejam fechadas. E que a gente use de oração, de jejum, de atitude e de valentia, para não deixar o inimigo tomar conta disso tudo. Quem quer viver isso? O Senhor está ouvindo a sinceridade do teu coração. Que não seja mais um domingo, mais uma pregação apenas, mas que seja um divisor de águas na tua e na minha vida nessa noite. Nós estamos apenas nos primeiros dias do ano, e o Senhor está recrutando soldados para esta batalha. A batalha de resgatar vidas do inferno e trazer para ter comunhão com o Senhor. Deus nos chama para discipular o bairro da Velha, que tem mais de 70 mil pessoas que moram nessa redondeza. E Deus nos chama para essa obra, amém? Amém? Amém. Eu poderia ir muito adiante, mas eu quero que você se atente aqui para algumas armas que ainda eu vou falar, mas a gente não vai ler para não demorar. Vá lá para Atos 16, por favor, eu já estou encerrando. Eu falei para minha esposa vindo aqui, eu não sei o que eu vou pregar ainda. Porque aconteceu essa situação agora há pouco. Foi hoje de manhã, a pastora ia pregar. E eu estava com dúvidas. E eu falei, Deus, em espírito confirma de alguma forma. E a minha esposa falou, pois é, uma pessoa lá de Panambi falou que ela entendeu que a brecha que ela precisava fechar era eles não estarem casados. E eles falaram, eu quero casar amanhã. Eles entenderam que a brecha que eles tinham naquele momento, quando eles ouviram essa palavra, é que eles precisavam se casar, eles estavam ajuntados. A pessoa que é um discípulo assim, ativo, ela muda na hora, ela não fica esperando, sabe? Ela ouve a palavra do Senhor e fala, é amanhã, é agora. E foi isso que aconteceu, eles casaram no outro final de semana e fecharam essa brecha. O grande problema meu e seu, nosso como comunidade, é ficar esperando muito. E Deus fala, é agora, não é amanhã, nem mês que vem, é agora. É agora, irmãos. Então se a gente fosse pensar, a gente tem que vigiar. A gente não pode murmurar como aqueles caras ali que estavam murmurando, Sambalat, Tobias e Gesem. Não vai dar certo, vamos perturbar eles, vamos incomodar eles, porque sabe por quê? Eles estão reparando os muros de Jerusalém, vão atrapalhar, vamos incomodar mesmo, porque a gente não quer que isso aconteça. Mas o Neemias, usado por Deus, ele não desceu do muro até que estivesse a obra concluída. Não importa se vai ter aquele que vai dizer, não vai dar certo. Não vai dar certo esse negócio de GC, já fizemos uma vez. Não vai dar certo esse negócio de culto tal, de vigília tal. Irmãos, cesse a murmuração no meio do povo de Deus. Andemos debaixo dessa visão que Deus tem dado para o anjo da igreja, para que nós caminhemos em um só propósito, que é encher essa igreja de almas para o Senhor. Atos 16, 25, e eu encerro. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos todos da prisão. Uma outra arma que Deus quer usar nesse tempo, que se você ainda não aprendeu a usar, eu quero te ensinar nessa noite, é a arma da adoração.
Se você está sentindo que tem um peso na sua casa, se você está sentindo que tem algo que está te carregando, tristeza, desânimo, coloque uma adoração, mas coloque mesmo, bem alto, e comece a adorar a Deus na tua casa ali, comece a levantar as mãos, não precisa chamar pastor, pastora para ir na tua casa, comece a repreender o inimigo e diga: aqui é propriedade do Senhor, e eu estou adorando a Deus agora, e sai em nome de Jesus todo o mal. A adoração é uma arma na mão do cristão, use. Comece o seu devocional com uma adoração, leia a Bíblia, depois ouça uma adoração, leia a palavra, ore e adore ao Senhor. Você vai ver o que o Senhor vai fazer através da tua vida e pela tua vida, em nome de Jesus. E eu não posso mais continuar, eu gosto de terminar no horário. Mas em Mateus 4 ali retrata a história dos 40 dias de jejum de Jesus, e onde o diabo veio para conversar com Jesus. E naquela conversa, naquele diálogo, o diabo ele fez muitas propostas para o Filho de Deus. Mas ele não pegou Jesus depois de ter comido um peixinho, ou depois de ter comido uma comida gostosa lá das irmãs Maria, Madalena. Ele pegou Jesus arrebentado, fraco. Jesus em carne estava ali 40 dias sem comer. E o inimigo veio naquele momento, assim como ele faz com a gente muitas vezes. E eu quero dizer para você que Jesus venceu o diabo pela palavra. Tudo que o diabo prometia e apontava para Jesus, Jesus apontava a palavra como resposta. Tudo que o inimigo proposteava, como diz lá no Rio Grande do Sul, a Jesus, Jesus vinha com a palavra e rebatia Satanás. E ali a gente sabe o contexto que Jesus venceu Satanás pela palavra. E depois ainda ele morreu e ressuscitou e arrancou das garras de Satanás as chaves da morte. E é por isso que hoje temos vida e vida em abundância. Eu quero que você seja totalmente tomado de um estímulo do Espírito Santo nessa noite, de um poder, de um dínamos, de uma ousadia para ir adiante. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Mas pastor, se eu tenho feito quase tudo isso e ainda tem coisas que não estão mudando, irmãos, só Deus para responder certas coisas. Às vezes você pode se utilizar disso como muleta e dizer: eu oro, eu jejuo, eu leio muito. Deus ele não quer que a gente reconheça isso com palavras, mas Ele quer ver isso em amor, irmãos. Que cada um de nós tenha isso em mente também. E nem sempre o que acontece com a gente tem relação com brechas. Às vezes é permissão do Senhor para tratar o nosso caráter, amém? Pai, eu entreguei Tua palavra nessa noite. E eu tenho certeza que de alguma forma ela encontrou guarida em corações. A Tua palavra ela tem todo o poder para ser eficiente em nossas vidas. É por meio dela que nós mudamos. Não é por insistência dos nossos pastores ou por convencimento de pregadores da internet que vamos mudar, mas é a Tua palavra que tem o poder para nos transformar. Se nós nos apropriarmos de tudo que ela nos ensina e aplicarmos em nossos dias, Pai, em nossa vida, nós temos a certeza de que Deus vai se manifestar através de nós e por nós. Por isso, após entregar essa palavra, Senhor, eu tenho a consciência de que corações aqui foram tocados por Ti, Pai. E brechas que o Espírito Santo nos mostrou vão vir à nossa mente para serem fechadas. Nessa noite, Deus tocou corações, eu creio nisso. Eu creio nisso, Senhor. Nós vamos nos apropriar da oração, do jejum, das atitudes, de ir à guerra, de vigiar, de não murmurar, de adorar, de ter a palavra na mão como a espada, ali que Paulo fala aos Efésios. E por meio dessas atitudes, Pai, nós vamos ter uma vida muito melhor em 2024. Uma vida muito mais cheia de poder, muito mais cheia de manifestação de Deus. Nós vamos ter prazer de fazer a obra do Senhor, não por obrigação, mas porque nós queremos fazer a diferença nessa sociedade, Senhor, como filhos de Deus. Por isso nessa noite, Pai, eu entrego essa palavra
com muito temor, Pai, no meu coração, porque eu mesmo tenho coisas a colocar em prática, Senhor, hoje, amanhã, porque eu sei que o Senhor está requerendo isso de mim também, com muito temor eu falo isso. Pai, eu quero abençoar os irmãos que estão em casa, que Deus possa abençoar suas vidas. Obrigado pelo livramento do irmão Renato, da irmã Rosane, Senhor, que poderiam ter morrido, Senhor, tamanho foi a gravidade do acidente, mas o Senhor colocou um anjo forte para segurar nessa batida ali, Senhor, e o Senhor protegeu eles da morte, porque o Senhor estava cuidando deles. Assim a pastora hoje, quando deu aquele mau jeito, Senhor, ela podia ter feito algo muito grave, Senhor, mas o Senhor segurou ela naquele momento. O Senhor usou também a minha irmã para ajudar naquele momento. Enfim, Senhor, nós te agradecemos pelos livramentos, mas nós queremos fechar brechas para que esse ano seja sobrenatural em nossas vidas. Eu abençoo os irmãos de casa, que seja uma semana abençoada na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.